Olá, boa noite a todos. Eu estou muito feliz em abrir esse evento, o webinário do Guest Nutrição, organizado pelos meninos. Eu só supervisiono porque eu sou tutora, mas é um trabalho deles em conjunto, eles estão de parabéns. A gente está tentando organizar aqui a live. Eu acho que, não sei, estou acompanhando aqui no chat para ver se está travando. Eu acho, não sei se melhorou, mas é isso. Eu queria agradecer, parabenizar os nutricionistas, os alunos que estão aqui presentes, futuros nutricionistas, os profissionais nutricionistas, as pessoas que trabalham com os nutricionistas, que compõem a equipe multiprofissional. É um dia de comemoração para a gente sabe que é uma profissão que vem cada vez ganhando mais visibilidade na mídia e na saúde como um todo. E eu vou falar um pouquinho hoje de um tema que talvez a gente não aborde tanto dentro da graduação. E a gente pensou nesse webinar em trazer novidades, né? Trazer coisas mais atuais possíveis para o nutricionista cada vez mais se aprimorar. E eu espero que esse evento seja bem gratificante para todo mundo. Tá bom? Tudo bem? Podemos começar? Bem, começar, né? Tudo bom? Vamos primeiro, meu tema é nutrição e dependência química, qual a relação? Eu sou professora do Departamento de Nutrição, meu nome é Aline Silva de Aguiar, e sou especialista em dependência química. Eu fiz a especialização na Unifesp, numa época que foi em 2012. E nessa época a turma é composta principalmente de psiquiatra, psicólogo, e só tinha eu de nutricionista. E eu acredito que nas turmas seguintes também, que eu soube, eram poucos nutricionistas que se interessavam pela área. Então, eu tenho, assim, uma missão de, dentro da nutrição, falar um pouquinho do que é o contexto do uso da substância química. E aí eu pergunto, para a gente pensar, onde a gente aprende sobre substância psicoativa no curso de graduação? E se a gente não aprende no curso de graduação, num curso de pós-graduação, onde a gente aprende sobre álcool, sobre tabaco, sobre cocaína, sobre maconha, sobre êxtase, LSD e assim vai. E quando a gente fala de uma dieta equilibrada, de uma alimentação saudável, de uma dieta anti-inflamatória, antioxidante, a gente tem que pensar numa pergunta básica. Você bebe? Você usa? Fuma? Né? O que tem ali, além que faz parte do hábito de vida e que vai, talvez, atrapalhar um pouco todo o seu planejamento, se você não souber como abordar esse item básico da alimentação, do uso diário, né? E aí, como a gente vê, é importante promover eventos, né? A nutrição é um curso que eu ainda não identifiquei onde se fala sobre substância psicoativa. Talvez na disciplina de nutrição e metabolismo fale de álcool, mas em outro momento um pouco. Talvez na diaterapia, porque eu tenho essa afinidade, eu gosto de falar, quando eu falo de doença pulmonar, eu falo de tabagismo, mas é bom promover eventos que a gente divulgue essa informação. Então, hoje eu parabenizo mais uma vez o GET pelo webinário e por trazer esse tema. E a gente fez um estudo em 2018 com estudantes de medicina, que é o profissional que vai diagnosticar a dependência química, para ver como que o curso de medicina ele tinha essa abordagem, que logo o médico que vai fazer o diagnóstico. Então, comparando 3 universidades públicas que a gente avaliou, a gente avaliou a UF, a UFJF e a Unifesp. Então, a pontuação, numa nota máxima de 15 pontos, de conhecimento e atitude em relação a uma pessoa alcoolista. A UF, a Federal de Juiz de Fora, tem o mesmo caminho de ensinamento em relação ao tema. A Unifesp, ela se destaca porque ela tem realmente um histórico aí de formação para a dependência química. Então, a pontuação de quem entra para a medicina na Unifesp já é alta e se mantém alta com o passar dos períodos. Né? Eu falo de terceiro, sexto e 11º período. Isso é a medicina. Então, e na nutrição? Aí mais um fator que a gente tem que buscar essa informação ao máximo, já que na grade curricular a gente quase não aborda. E é um fato importante porque um levantamento do SENAD em relação ao consumo de drogas no Brasil, ele identificou que 72% de pessoas bebem bebida alcoólica nos últimos 12 meses. 36% usaram drogas ilícitas.
14% maconha. 3,1% também fizeram uso de drogas sintéticas e 28% das pessoas fumaram o tabaco. E a gente tem um levantamento de dependência, que já é um caso mais grave de uso de substância psicoativa, de cerca de 12% para álcool, 10% para tabagismo e 1,2% para maconha. Então, a gente precisa falar sobre esse tema, porque não dá para não abordar. E todo profissional de saúde ele precisa saber sobre isso, porque é obrigação de qualquer profissional de saúde, inclusive agora a nutrição, né, que a gente está abordando aqui, avaliar, intervir e atuar em prevenção. Ah, mas a Aline, nutricionista, não faz diagnóstico. Óbvio que a gente não vai fazer. Mas a gente pode avaliar o uso de bebida alcoólica, como esse uso acontece em relação à nicotina, ao cigarro, a outras drogas. Perguntar quando bebe, se ele bebe em qual frequência, se fuma, se ele usa substâncias concomitantes. Intervir também, ajudar, oferecer ajuda para parar, oferecer ajuda para interromper, encaminhar para serviço especializado, mostrar disponibilidade e atuar em prevenção. Isso que eu estou fazendo aqui, falando com vocês, é uma prevenção. Eu vou falar de conteúdo técnico, científico, mas é uma forma de vocês saberem um pouco do que cada droga faz em seu organismo, para ajudar, auxiliar seu paciente e até você mesmo. Então, qual a relação dos alimentos da nutrição com as drogas? Então, a gente evoluiu muito no conhecimento da obesidade, por exemplo, quando se entendeu mais sobre o sistema de recompensa. Então, é muito o mecanismo de atuação da substância psicoativa no cérebro é semelhante ao que o alimento faz também. Então, entender esses dois caminhos é importante para entender a nutrição. Então, o que eu posso falar é que a gente entende mais as ações da droga no sistema nervoso central, sistemas cerebrais de recompensa e o sistema endocannabinoide, que a gente vai falar, também entende-se mais um pouco sobre obesidade, a influência da ação das substâncias nas alterações orgânicas e a capacidade da orientação nutricional em minimizar complicações e auxiliar na abstinência. E aí o nosso famoso sistema de recompensa, que vocês já ouviram falar, ele é importante para fazer o reforço positivo em relação ao uso da droga. O reforço positivo é quando você busca alguma coisa para usar e ela te causa prazer, bem-estar. E aí, quando a droga ela chega no sistema nervoso central, ela ativa essa região, que é o sistema de recompensa, composta pela área tegmentar ventral, núcleo accumbens e a comunicação com o córtex pré-frontal. Então, aqui é a sua testa, aqui na frente é a sua área de julgamento. Aqui você vai saber o que vai fazer, vai usar ou não vai usar. Enquanto aqui, que é o miolo do seu cérebro, lá no meio, tem todas essas regiões agindo com a influência da substância que está sendo usada, com o neurotransmissor principal, que é a dopamina. E a dopamina ela vai ser liberada e aí ativada nessa região de substância negra, hipocampo, hipotálamo, amígdala, e vai construindo memória. Então, o uso da substância, ela provavelmente pode ter uma memória boa ou ruim. Depende de como você usa, em que contexto é usado. Então, a memória vai sendo construída com o passar do tempo. Cada um vai ter um perfil de uso, mas esse mecanismo do sistema de recompensa, ele é muito ativo e isso é que é a dificuldade de se parar de usar alguma droga. E aí, comparando alimentos e drogas, o efeito, como eu falei, no sistema de recompensa é semelhante. Então, droga que eu uso de forma oral tem o mesmo efeito de reforço positivo do que alimento. Ah, Aline, que tipo de alimento? Alimentos que a gente busca para dar prazer, para se sentir bem, né? Alimentos palatáveis, doces, gorduras, salgados. Então, a gente entende um pouco desse mecanismo do alimento, porque ele também favorece a liberação de dopamina no cérebro. O efeito é sensório e químico no alimento, na droga é químico. Aqui o contexto é complexo e necessário para a sobrevivência. A droga não é necessária para a sobrevivência. É uma escolha usar. A gente até tem esse esquema nesse artigo que publicamos em 2019. É uma revisão de literatura. E mais ainda, a situação ficou ainda mais interessante quando a gente descobre, atualmente, né, a gente está dando bastante visibilidade sobre isso, que a leptina ela é um agente neuroativo na dependência. Então, ela não é só aquele hormônio, né, produzido pelo adipócito, que controla o consumo alimentar, gasto energético, não. Ela inibe a ação da dopamina no sistema de recompensa. Então, quando o indivíduo para de usar a droga,
a leptina aumenta e inibe a ação da dopamina e faz com que ele tenha uma vontade imensa de usar a droga para ter um efeito da dopamina mais uma vez. E aí a nutrição pode entrar aqui, quando ela ajuda o indivíduo, quando para de usar a droga, quando ele está em abstinência, a não ganhar peso. Então, quando você modula a alimentação dele para ele não ganhar peso e não produzir mais leptina, de uma forma, você está ajudando o sistema nervoso central do indivíduo a não ter fatores que vão inibir a ação da dopamina por questões normais da vida. Quando ele volta a ter interação social, quando ele envolve a ter interação no trabalho, quando ele envolve a voltar à vida normal. E a leptina é um fator que pode prejudicar. A gente viu isso, eu comecei a perceber isso em 2009, quando eu terminei meu doutorado, quando eu fiz um estudo com ratos, e meu ratinho, quando ele perdia peso, ele bebia mais. Quando ele ganhava peso, eu confundi. Quando ele ganhava peso, ele bebia mais. Quando ele perdia peso, ele bebia menos. Então, a gente pensou que tinha alguma coisa relacionada com o peso corporal. Isso foi em 2009. Aí, em 2012, a gente viu em alcoolistas mulheres, uma alteração da leptina na abstinência. Aí eu fiz isso aqui em 2013, que foi uma revisão de literatura dessa minha especialização em dependência química. E agora, em 2020, sai esse artigo, achando o máximo, e uma revisão de literatura também, falando que a leptina ela tem um impacto no craving. No craving é a fissura, é a vontade intensa de usar droga. Não é fácil falar de craving. Não é bobeira, não é assim, brincadeira. Quem para de usar alguma substância psicoativa, ela tem uma vontade muito grande de usar. Eu faço uma comparação com um namorado. Às vezes o namorado é ruim, ou namorada, né? Ou um relacionamento. Ele é ruim, mas trouxe para você uma memória boa na sua vida. Então aquilo foi formando uma memória boa, mas em algum momento você teve que terminar o namoro, ou o casamento, ou o relacionamento. Terminou, afastou. E aí você vem as memórias boas, de repente, para você ter recaída. E mandar uma mensagem no WhatsApp. Isso é um sistema de recompensa. Isso é uma analogia com relação à dependência química. A memória da amígdala, do núcleo accumbens, ela fica ali remoendo e jogando pistas para você voltar lá e usar a droga. E aí, na situação, é voltar a ter contato com a pessoa que não deveria ter contato. E aí, esse artigo de 2020, ele fala que esses receptores, essas áreas que têm marcação em amarelo, são as que têm receptor de leptina, que vai agir aí resistindo à dopamina. Então, mais um avanço aí na descoberta. Então, o problema maior, como eu falei, é a ambiguidade em usar a substância psicoativa. A gente sabe que é uma doença, não é brincadeira, é uma doença crônica, precisa de tratamento, precisa de medicamento, precisa de equipe multiprofissional para dar apoio. Tem diagnóstico no DSM-4, do DSM-5, como critério de diagnóstico mais recente. E a questão é a ambiguidade. É isso, a pessoa sabe que faz mal para a saúde, não é bom, tem que parar, já tem vários fatores na vida que comprometem, mas a ambiguidade, o prazer, a vontade de sentir melhor e de se afastar um pouco da realidade, porque a sociedade é muito cruel, muito desigual, competitiva, desemprego, fome, então muita coisa acontecendo do impacto social, o indivíduo com as suas características pessoais, individuais, de comportamento, de emoção, e que isso também pode fazer com que ele busque alguma coisa para se sentir um pouco melhor, a sua genética, que também é um componente importante para desenvolver a dependência química. Quem tem histórico familiar de pessoas dependentes provavelmente tem um polimorfismo que vai favorecer o uso de substância psicoativa. Não pode dar aí bobeira para essa situação. Esse esquema da linha da vida é mais ou menos para a gente associar o que acontece durante a nossa vida, né? Então, na adolescência, a gente vai ter a primeira bebida com os amigos, o primeiro porre, baladas 3 vezes na semana. E aí, conforme vai passando o tempo e vai ganhando mais maturidade, o córtex pré-frontal vai amadurecendo e o julgamento vai ficando um pouco mais refinado, a tendência é diminuir esse uso. E isso a gente pode avaliar em relação a vários componentes da vida, né? Do relacionamento, da família, do trabalho, do estudo, da escola, orgânica, saúde e questão de criminalidade. Então, eu posso ver como está meu uso. Então, se eu tenho um consumo de substância, eu bebo bebida alcoólica de vez em quando, não tem complicações, não tem nenhuma repercussão na minha vida que tenha um prejuízo em relação a esse meu consumo de bebida alcoólica, eu não tenho problema. Agora, se eu tenho já um uso que eu já tenho algum problema quando eu consumo, eu já faço um uso abusivo. Por exemplo,
Eu não sou dependente, não. Eu só bebo final de semana. E quando eu bebo final de semana, eu bebo mesmo, fico de porre e não lembro o que está acontecendo no dia seguinte. Meus amigos falam que eu fiquei dançando lá na festa, em cima da mesa. Eu não lembro. Tá, mas assim, se você acha que isso é um prejuízo para sua vida, tudo bem. Mas aí, eu fui, acabei saindo da mesa e ele me envolvi com uma briga. E aí eu fiquei machucada no dia seguinte, eu não sei onde eu me machuquei. Então, isso é um risco. Eu peguei o carro e dirigi, sabendo que não posso dirigir porque é proibido dirigir alcoolizado. Então, são riscos que a pessoa vai enfrentando e isso já é um uso abusivo. Você está colocando sua vida em risco. A dependência é quando o indivíduo usa e diversas áreas da vida dele foram atingidas, muitas vezes quase todas, relacionamento, família, trabalho, estudo. Ele não consegue mais fazer nada sem focar no uso da substância, sem focar, já acorda pensando onde está a droga para ele usar, para ele ter um dia melhor. Então, a gente consegue ter uma noção, mais ou menos, olhando esse triângulo. Então, os pontos a considerar quando o nutricionista trabalha com dependência química é o seu indivíduo, seu estado nutricional, sua questão individual, como é que ele, se tem alguma complicação, os efeitos da substância e qual é a fase que ele está, se ele está em uso, se ele está em abstinência. E aí, meio nessa introdução, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Não dá para a gente falar tudo porque o tempo é curto, né? Mas dá para falar uma infinidade. Cada uma dessas aqui pode ser uma disciplina de, sei lá, 20 horas. Então, eu tenho álcool, tabaco, maconha, cocaína e crack, e eu vou falar do LSD, anfetamina, assinalante e êxtase. O álcool, que é o mais, assim, um dos mais, ele e o tabaco, mas é o mais consumido, né? 72% das pessoas já beberam durante o ano. E ele o álcool é uma droga depressiva, estimula o receptor GABA, né? E estimula a entrada de cloreto no neurônio, despolarizando e deprimidos e inibe a ação do receptor excitatório NMDA, que age através do glutamato. E aumenta a dopamina no sistema de recompensa. Então, é uma droga depressora do sistema nervoso central. Eu sei que ela é depressora quando eu vejo os efeitos que elas vão me causando conforme eu vou bebendo. Aqui eu falo latas de cerveja, mas a gente pode pensar também em long neck, tá? E aí, comparando o bebedor esporádico com o crônico, claro que o esporádico vai ter um efeito mais rápido, o crônico ele já desenvolveu tolerância. Então, ele precisa de uma dose maior para ter o efeito anterior que ele tinha antes. Então, por exemplo, se eu bebo 2 long necks, eu fico eufórica, eu fico bem, eu fico relaxada, desinibida, começo a falar, mas a coordenação motora começa a diminuir, aí eu começo a ficar meio bambo, eu já começo a ter descontrole episódico, a consciência vai diminuindo conforme aumenta o número de cervejas que eu vou bebendo, até chegar a coma e morte. E às vezes até tem que entrar numa unidade básica de saúde, numa emergência, para reverter a hipoglicemia. Então, isso aqui é um quadro geral de um indivíduo bebedor esporádico. Claro que o bebedor crônico ele vai precisar de mais cerveja para ter esse efeito do coma. Então, o álcool, a gente fala álcool, que é mais, assim, genérico aqui para entender, mas a substância química é o etanol, né? Então, é um ingrediente psicoativo, mas é a única substância que fornece calorias, fornece 7,1 calorias por grama. E ela causa isso, o consumo de intoxicação até dependência. Mas por fornecer caloria, fornece até mais caloria do que carboidratos, que fornece 4 calorias por grama, e gorduras, carboidrato e proteína, 4 calorias por grama, e gorduras, 9 calorias por grama. Eu posso falar que o álcool é um alimento? Porque o alimento é aquilo que os seres vivos comem e bebem para a sua subsistência. E tem funções destinadas à formação e à manutenção do organismo. E aí, é um alimento? Bem, alguns artigos aí, sei lá, estão indicando a cerveja como uma fonte de alimento. Então, esse artigo produzido por revistas renomadas na nutrição, tem impacto, revistas A1, por aí, A2. Esse aqui, publicado em 2019, fala que a cerveja pode ser considerada uma fonte alimentar de polifenóis. E na Clinical Nutrition, esse aqui de 2009, fala que a cerveja pode ser considerada uma fonte alimentar de melatonina. Aí eu olho para esse artigo e falo, meu Deus, tem conflito de interesse? Busquei lá, não tinha conflito de interesse não, pelo menos o que os autores falaram, né? Mas isso causa um equívoco na interpretação, porque quando eu falo numa revista de nutrição de impacto que a cerveja pode ser uma fonte alimentar de melatonina, que vai melhorar o meu sono,
se o álcool, ele também prejudica o sono, ele não faz a pessoa entrar naquele sono REM, né, onde a pessoa realmente tem o sono reparador. E aí eu falo que a cerveja é fonte alimentar de melatonina ou tem fonte de polifenol. Se eu já tenho tantos alimentos que fornecem isso, para que eu vou incentivar a cerveja como uma fonte? Então, bebida alcoólica ela não é alimento, eu não tenho que ficar incentivando o uso dela como fonte de componentes alimentares importantes para a nossa saúde. Eu tenho fontes importantes de melatonina, né? Várias frutas, vegetais, leite e polifenóis também, frutas vermelhas. Eu não tenho que ficar incentivando o consumo de bebida alcoólica como uma fonte. Bem, o metabolismo do álcool, ele fornece vários fatores que vão causar alterações metabólicas que repercutem numa consequência de doenças metabólicas para o indivíduo que consome cronicamente. Então, conforme eu bebo a latinha, né, e vai aumentando meus efeitos no sistema nervoso central, eu também tenho uma alcoolemia maior. Então, quando eu bebo a bebida alcoólica, 10% desse álcool é absorvido na boca. Depois tem uma prévia metabolização no estômago, principalmente nos homens, nas mulheres não. E depois ele é absorvido no duodeno. E aí absorve no duodeno, vai para o fígado. No fígado ele é metabolizado. O excesso de álcool, que não consegue metabolizar no fígado, vai para a corrente sanguínea e chega no cérebro. E o fígado vai lá tentando metabolizar aquele álcool que você está tomando. Para vocês terem noção, e eu falo aqui do consumo moderado, a velocidade que a enzima álcool desidrogenase consegue metabolizar no hepatócito do citoplasma, coitada, é uma long neck por hora. Se eu beber mais de uma long neck em uma hora, com certeza eu vou ter um efeito, claro, cada vez maior no sistema nervoso central. E a minha álcool desidrogenase, que é o caminho de metabolismo, até converter esse álcool numa molécula mais solúvel para ser eliminada na urina, eu vou ter que recrutar outros sistemas de metabolização, como o sistema microsomal de oxidação do etanol, citocromo P450, que detoxifica todas as drogas. Todas as drogas precisam do fígado através do citocromo P450 para ser eliminada do organismo. Então, a via das três, né, principais rotas de metabolismo hepático são essas que vão gerar acetilcoenzima A e vai gerar, no ciclo de Krebs, energia. Claro que quanto mais eu bebo, mais outras funções vão sendo prejudicadas no fígado. Por exemplo, para eu dar conta de formar acetaldeído, eu preciso de NADH. Só que esse NADH é limitado no fígado. Não está disponível NADH conforme eu vou bebendo cerveja. Então, eu preciso reverter algum outro mecanismo metabólico para fornecer NADH na rota. Então, a saída é converter piruvato em lactato, que é ácido, que é um ácido lático, que vai competir com o ácido úrico lá no rim para ser excretado. E aí aumenta o ácido úrico no sangue. Então, as pessoas que bebem costumam ter ácido úrico aumentado. Também vai ter um desvio, uma alteração no metabolismo de gorduras no hepatócito. Então, vai diminuir a beta-oxidação. Então, esse fígado vai ficar com esteatose hepática, um fígado gorduroso. Vai aumentar a lipogênese, vai diminuir a oxidação de triglicerídeo. Esses pacientes, esses indivíduos, têm também triglicerídeo aumentado. Então, isso tudo que vai acontecendo na parte metabólica é porque o álcool está recrutando a função hepática da sua detoxificação. E aí a gente tem que pensar até que ponto esse indivíduo usa a bebida alcoólica. E as calorias do álcool, ela tem uma história aí que já está meio já contada. Mas eu gosto de fazer essa linha do tempo para a gente ver como as coisas vão evoluindo. Então, desde 1900, se achava que essa caloria do álcool ela é aproveitada. Aí tinha uma história que a caloria era vazia. Eu vou beber porque a caloria é vazia, eu não vou engordar, não vai ter problema nenhum. E aí, os estudos foram mostrando que sim, que não, muitas controvérsias com humanos, mas com animais a gente conseguiu mostrar melhor. E aí, os nossos estudos, que aí eu estou participando desse, né, que foi lá em 2000, 2004, 2009, a gente foi mostrando que essa caloria ela é aproveitada dose dependente. Então, essa caloria do álcool ela é aproveitada até o consumo de 20% de álcool na concentração da bebida alcoólica. Quando ela é maior do que 20%, quando é 40%, 50%, que aí está nos destilados, por exemplo, essa caloria ela não é aproveitada. E, na verdade, ela reduz o consumo alimentar, ela dá um aporte calórico, mas não faz a pessoa realmente ganhar peso em si. Então, a gente viu com o animal desnutrido.
E isso desses estudos que a gente publicou, né, foi mostrando isso, e nesse que eu fiz do doutorado, a gente viu a questão da alteração de peso. Quando o rato ganhava peso, ele bebia mais. Quando o rato perdia peso, ele bebia menos. Então, tinha algum mecanismo ali de hormônio que poderia estar interferindo nessa construção da dependência química no modelo em animal. E aí veio a história da leptina que eu falei. E essa história aqui já está bem contada, né? A gente agora tem pouca discussão, já sabe que ganha peso. Esse é um problema, então tem toda a alteração metabólica que eu falei. Aumenta ácido úrico, aumenta triglicerídeo, aumenta a esteatose hepática e o indivíduo ainda ganha peso de acordo conforme ele vai consumindo a bebida alcoólica. E a gente viu num estudo agora em 2011, que a gente mostrou em universitárias, que o consumo de bebida alcoólica aumenta a adiposidade corporal, a adiposidade abdominal e a adiposidade periférica. E meninas, moças, né, da área que estudavam nutrição, no curso de nutrição, que tinham o AUDIT, que é um questionário da OMS, que a gente avalia o consumo de álcool nos últimos 12 meses, que tinha um AUDIT com uma pontuação maior ou igual a 8, que é um ponto de corte para o uso nocivo de álcool, elas tinham mais circunferência braquial e dobra cutânea tricipital. Então, esse consumo alcoólico, ele realmente agrega calorias durante o dia, e para quem está preocupado com a questão de peso, ou então está fazendo algum objetivo em relação à atividade física, nas academias, é uma questão de se preocupar, porque as pessoas fazem todo o protocolo direitinho durante os dias da semana, aí chega final de semana, é um dia que pode beber. E essa quantidade calórica pode estar somando com o seu consumo semanal calórico. E aí a pessoa ganha peso sem saber por quê. Como calcula a caloria fornecida pelo álcool, é fácil, é só pegar o volume de álcool ingerido, multiplica pelo percentual alcoólico da bebida que você está, né, avaliando. Se ele bebe mais de um tipo de bebida, tem que considerar todas. Multiplicou, por exemplo, a cerveja, uma long neck, vezes 5%, tem 17,5 ml de álcool. Só que isso aqui eu não posso multiplicar por 7,1, eu tenho que multiplicar por 0,8, que é uma constante, porque é a densidade do álcool. Densidade é massa sobre volume. Então, eu quero a massa, eu quero em grama, a caloria em grama. Então, eu multiplico o volume por 0,8, 14 gramas, vezes 7,1, uma long neck tem 100 calorias. Então, tá, então faço as contas aí e vejam quantas long necks vocês tomaram, por exemplo, no sábado. Quantas calorias aí na sexta-feira passada. Fácil, às vezes, 300 calorias, né? Então, é para se pensar. O consumo de álcool tem estudos falando em risco e benefício, é muito polêmico isso, mas a gente nunca deve indicar o álcool como vantagem, como benéfica para a saúde. Falar que beber o vinho diariamente vai melhorar o seu risco cardiovascular. Isso não é interessante por conta de várias coisas que a gente já falou aqui. E principalmente pelo polimorfismo genético que o indivíduo pode ter e pode desenvolver a dependência. Esse estudo aqui é interessante, é recente e foi publicado no passado. Eles viram, através de proteômica, o ritmo circadiano do fígado e quais são as enzimas que tanto o consumo agudo de álcool quanto o crônico vai despertar nessa avaliação de proteômica e metabolômica. Então, por exemplo, no consumo crônico, as enzimas que ficam mais ativadas são as voltadas para o processo de formação de colesterol. Por isso que eles têm dislipidemia. E quando tem um consumo agudo, a gente está falando mais em relação ao metabolismo de glicídico, né? Mais o glicerofosfolipídico, mais mecanismos mais agudos, mas o crônico vai despertar mais a questão de síntese de colesterol. E também nesse esquema eles mostram as enzimas que são mais ativadas quando se consome o álcool. Então, a citocromo P452E1, que é específica para álcool, e a aldeído deshidrogenase. Enquanto essas aqui, elas estão mais inibidas com o consumo de álcool. Será, então, que a recomendação da OMS é segura? Quem sou eu, Aline, aqui para falar da OMS, né? Mas 2 doses de bebida alcoólica para homem, 1 dose de bebida alcoólica para mulher todo dia, o que vocês acham? Se pensar, né, diante de tudo que eu falei. Então, se a pessoa não bebe, você não vai falar para ela beber. Se ela bebe, aí você vai conversar com ela para ela diminuir. Então, até, por exemplo, ela pode chegar a esse limite que a OMS fala. Mas a gente nunca aconselha a beber bebida alcoólica, mesmo vinho. Então, como podemos atuar com os alcoolistas? Saber em que fase está o alcoolista,
Avaliar o perfil de uso, se tem consequência metabólica, hepática, pelo uso do álcool. Fazer todos os exames bioquímicos, antropometria, avaliar o consumo alimentar, fazer o diagnóstico nutricional, fazer a abordagem nutricional, principalmente avaliar o consumo calórico de álcool, auxiliar a diminuição da bebida alcoólica, modular a influência da leptina nesse controle do peso e monitorar até a autonomia alimentar e abstinência. Eu vou falar mais para frente também dos outros. Tabagismo, cigarro. Bom, é um problema sério de saúde pública, é uma doença crônica, então a gente, nutricionistas, nós atuamos na abordagem para tratar, né, para evitar as doenças crônicas, então o tabagismo é um dos maiores causadores de doenças crônicas, câncer, doença pulmonar, doença coronariana, hipertensão, acidente vascular. E em 2030 tem uma previsão de mais de 8 milhões de óbitos por ano só por conta do tabagismo. A gente tem uma evolução no Brasil, tem o Programa Nacional de Controle do Tabaco, e o Vigitel, em 2017, fala que mostra aqui que o percentual de fumantes vem diminuindo com o passar dos anos, mas ainda é alto. 10% de pessoas fumando ainda é alto. E ainda tem um agravante agora, né? Atualmente, porque a indústria de cigarro ela não vai ficar quietinha. Ela vai no foco de vocês, jovens. Então, o que vocês têm aí de acesso de cigarro agora? Cigarro eletrônico, que é o vapor do tabaco com nicotina, com um apelo de ter menos substâncias tóxicas, mas que não, a gente sabe que ainda tem efeito inflamatório, efeito tóxico no organismo, não é assim a conversa de ser assim tão ameno, e causa dependência também, porque tem nicotina na composição. E também é proibido no Brasil, você pode usar o cigarro eletrônico, mas a campanha é forte em relação a vários eventos médicos da área de cardiologia que tem ali a empresa, a indústria de tabaco por trás apoiando. Então, isso é muito sério. Dentro da neurofarmacologia do tabagismo, o que causa dependência são mais de 5 mil substâncias no cigarro, né? O cigarro é ali um cigarro tem mais de 5 mil substâncias tóxicas. Imagina você fumar 20 cigarros por dia que tem uma carteira de cigarro. E a única substância que causa dependência é a nicotina. Então, quando você fuma, dá a tragada, e esse cigarro, ele tem uma composição mais ácida, ele precisa ser tragado para a absorção ser melhor da nicotina, que é o que o tabagista busca, o efeito da nicotina. Ela chega em 15 segundos no cérebro, é muito rápido, e vai atingir os receptores colinérgicos nicotínicos. E vai ativar acetilcolina, dopamina, vai melhorar a cognição, vai causar bem-estar, euforia, vai ter o estímulo do reforço positivo e vai inibir a monaminoxidase, deixando então a dopamina totalmente ali liberada naquela região do sistema de recompensa. Então, muitos tabagistas falam que precisa fumar para melhorar a atenção. Eles acordam e não conseguem assimilar a vida sem fumar o primeiro cigarro. E esse é um dos hábitos mais cruéis assim, em relação à dependência, porque ele associa toda a sua vida com o comportamento repetido de colocar alguma coisa à boca para melhorar a cognição e o bem-estar. E é o dia inteiro fumando, associando com tudo que se faz da vida a fumar. Então, parar de fumar é algo muito difícil de fazer. Algumas pessoas até conseguem, mas é bem complexo parar sozinho. Então, é importante ter uma abordagem farmacológica para dar um apoio, e não farmacológica. O INCA, ele tem uma proposta de tratamento, uma intervenção em sessões, né, estruturadas, que levam um mês. Então, as unidades que atendem tabagistas, elas precisam de um treinamento no município, na rede municipal, e tem um treinamento para tratar tabagismo, seguindo a cartilha do INCA, as 4 cartilhas, e também todo o protocolo farmacológico. Então, na equipe, costuma ter um médico, um psicólogo, e o enfermeiro e o nutricionista. Ainda não é equipe mínima para o tratamento do tabagismo, mas a gente trabalhou bastante aqui nas unidades aqui em Juiz de Fora. A gente fez uma parceria no IMETEM e que desenvolveu doutorados, mestrados lá, as pesquisas, e vimos que o nutricionista na equipe dá uma abordagem muito bacana, porque a gente ajuda no pior da questão que é mais complexa para parar de fumar, que é ganhar peso, que é uma das coisas que os tabagistas reclamam, principalmente as mulheres, quando param de fumar, é que começou a ganhar peso. Então, o nutricionista auxilia bastante, a gente vai falar o que a gente pode fazer, e quem sabe aí, um dia,
eu vou ser mais feliz ainda quando eu vi que o nutricionista está na equipe mínima do tabagismo. Então, a nicotina mais as substâncias tóxicas geram partículas que vão alterar a sensibilidade do paladar do tabagista. Eles costumam ter hábitos alimentares inadequados, eles têm uma tendência a preferir alimentos gordurosos e até bebida alcoólica, em detrimento de frutas, verduras e alimentos assim crus, que tragam uma resposta melhor de vitaminas e minerais para eles. E aí, juntando hábito de vida, dieta inadequada, consumo de álcool e baixa atividade física, quem para de fumar costuma ganhar um peso, um pouco. Isso é normal ganhar peso, né? De 2 a 5 quilos. Porque o metabolismo, quando se tira o cigarro, a nicotina para de agir. E a nicotina acelera o metabolismo porque ela estimula a liberação de adrenalina, noradrenalina, ela aumenta a frequência cardíaca, ela aumenta o batimento cardíaco. Então, seu metabolismo é acelerado, mas não é um aceleramento bom, saudável. É um aceleramento com o efeito de uma substância. E quando se tira esse cigarro, essa substância, além de toda a repercussão cerebral do sistema de recompensa, tem também a adaptação metabólica para o normal. Então, o nutricionista vai conversar e vai acalmar. Olha, você está ganhando peso, mas isso é normal. A gente vai entrar no eixo, dá um tempo para o seu corpo reagir. Mais ou menos uns 6 meses para voltar ao eixo, depois que ele se adaptou a ficar sem fumar. Para auxiliar nessa época, nesse momento, é importante aumentar a atividade física, porque aí acelera o metabolismo novamente. Mas, às vezes, tem pacientes que não têm muita condição de atividade física para fazer, a gente tem que acalmar, explicar e auxiliar na alimentação para que esse ganho não seja muito grande. E aí a gente tem que o tabagismo, quem fuma, ele costuma ter um aumento das citocinas inflamatórias em detrimento das citocinas anti-inflamatórias. A gente publicou também no artigo desse trabalho que a gente fez lá no IMEPEN. E ainda tem essa questão do ganho de peso, que pode desfavorecer ainda mais, né? A questão da inflamatória. Então, por isso que é importante a nossa ação, para minimizar esse ganho. Então, 50% das mulheres e 26% dos homens fumantes afirmam que a principal preocupação para a cessação do tabagismo é o medo com ganho de peso, o que acaba desencorajando a decisão de parar de fumar. Então, a gente tem uma fala muito importante com esse grupo. E eu acho que a gente tem que marcar posição. Se você está na unidade básica, trabalhando, fazendo estágio, e vê uma possibilidade de abordar com a parte da nutrição, faça que você será bem-vindo e tem bastante sucesso. E o padrão alimentar de tabagistas e abstinentes é bem diferente, né? O tabagista, ele tem uma palatabilidade ou olfato alterado, ele busca gratificação oral através do cigarro, consumo excessivo de café e bebidas à base de cola. Ele tem uma sensibilidade diferente do café, a cafeína, então ele tende a beber mais café para sentir o efeito da cafeína. Ingestão de bebida alcoólica também é comum. Jejum prolongado, às vezes eles ficam muito tempo sem comer por conta do cigarro, né, tirar o apetite. E omissão das pequenas refeições. Baixa ingestão hídrica, baixo consumo de frutas, hortaliças, laticínios, baixa ingestão de vitaminas, antioxidantes e cálcio, consumo elevado de gordura e consumo de pequenas porções, beliscos, né, no dia. Então, é importante, olha quanta coisa que a gente tem para agir. E a capacidade antioxidante da dieta em relação às doenças crônicas, a gente tem estudos mostrando, esse aqui de 2017, que o maior risco foi observado em pessoas que fumam, que tem uma CAT-D abaixo, no primeiro quartil, é o mínimo de fontes alimentares que ele pode ter em relação à capacidade antioxidante da dieta. E isso pode comprometer a mortalidade para a doença cardiovascular. E aí, estimular o consumo de frutas, chás, frutas cítricas, chocolate, né? Eu defendo muito chocolate aqui no tratamento. Sensação básica, o corpo responde, ele fica ansioso, ele fica inquieto, ele tem tendência à depressão, ele fica irritado, estressado, angustiado, dificuldade de concentração, ele busca gratificação através dos alimentos, tem uma melhora do paladar e olfato 48 horas depois que para de fumar, então ele começa a sentir prazer em comer, e aí ele começa a ficar nervoso, porque está sentindo prazer em comer, sentindo o paladar dos alimentos e gostando de frutas, que ele não gostava antes, não tinha um paladar apurado para isso, por conta do cigarro. E aí a gente tem que intervir no máximo nesse momento para fazer com que eles consumam cada vez mais e mudem o hábito alimentar. Como eu falei, consumo de beliscos, começa a consumir principais refeições, ele persiste a baixa ingestão hídrica, tem que focar nisso, porque é um momento importantíssimo de eliminação de toxinas que ficam acumuladas com tantos anos de cigarro. Usar bebida alcoólica, que a gente tem
também desencorajar, e a tendência à manutenção de café e refrigerantes. Então, como a gente auxilia, a gente pode identificar essas situações, né? O café, os salgados, como é que é a interação social, o que ele está buscando na hora da fissura, na hora do craving. O tabagista tem um craving muito forte, porque imagina, 20 cigarros por dia, associando para tudo com o que ele faz. Se ele vai ao banheiro, ele fuma. Se ele fala com a família, ele fuma. Se ele almoça, ele fuma. Então, é um reforço de gatilho o tempo todo, fazendo lembrar a voltar a fumar. Então, o que a gente fala para eles fazerem? Beber bastante água, alimento pouco calórico, palitinhos de cenoura, alho, canela, hortelã, cravo, gelatina natural. Desejo por doce, incentivar frutas secas, chocolate, 70% cacau. O chocolate vai auxiliar a segurar um pouco essa vontade. A gente fez uma tese de doutorado com o Arthur. A gente deu 40 gramas de chocolate, 70% cacau, para os tabagistas nesse momento de fissura. E o grupo que recebeu o chocolate se sentiu bem melhor e falou que enfrentou a fase mais complexa ali bem melhor do que o outro grupo que não consumiu. As frutas secas e oleaginosas também ajudam bastante. Aumentar a ingestão de líquido e aumentar alimentos ricos em fibra. A gente fez também uma avaliação desse mix de frutas secas e oleaginosas, que a gente trabalha junto, né? A gente fez chocolate, mas também trabalha com mix de frutas secas, nada demais. Juntar damasco, uva passa, nozes, castanhas, pode colocar um pouquinho de sucrilho com açúcar mascavo, se não tiver paciente diabético no grupo, ou então não colocar maçã desidratada, e oferecer para eles a porçãozinha de 40 gramas, é um potinho de plástico pequenininho, um potinho, né, um sachê, um saquinho que você coloca e faça a porção que ele possa consumir durante o dia, porque são pequenos pedaços que vai à boca toda hora para simular o que ele faz com o cigarro. E o mix apresentou 94 microgramas de selênio, oferecendo o que é necessário para a RDA, e também quem consumiu o mix relatou que esse mix proporcionou uma sensação de saciedade e diminuição da vontade de fumar. E como tem selênio, vai ajudar o sistema antioxidante endógeno, glutationa peroxidase, CAT-D, SOD, para melhorar a nossa resposta antioxidante desse tabagista. Então é isso, mais importante, aumentar o consumo de vegetais, frutas, grãos integrais. Vitamina C, a demanda deles, a necessidade é maior do que uma população sem ser tabagista, são 145 miligramas por dia, a necessidade diária. Fontes de vitamina E, carotenoides, flavonoides e selênio, e avaliar a necessidade de suplementação, caso tenha uma deficiência maior. Maconha, vou beber água, peraí. Porque agora pode ficar um pouco polêmico. Bem, vamos falar da cannabis, da maconha. É uma substância que é ilegal por questões políticas, né? A gente sabe que o Brasil ainda está um pouco atrasado com relação ao mundo. Então, muitas pesquisas europeias, americanas, tem mais de 30 estados americanos que a maconha já é legalizada, liberada, e principalmente a questão agora que a gente tem que falar em relação ao uso medicinal da maconha. Da maconha não, da cannabis. E aí, dos canabinoides. Então, a questão é saber a diferença, né? O que é a cannabis e o que é o canabinoide. Então, a cannabis, ela tem dois tipos. Ela tem a maconha, que tem alta concentração de THC e baixo canabidiol, e o cânhamo, que não tem baixíssimo THC e não tem capacidade aqui de causar dependência química. Então, o cânhamo é um tipo de planta que tem muito CBD, tem muito canabinoide e baixa condição de psicoativa, de causar dependência. E aqui que está a questão em relação ao uso de canabidiol, de canabinoides, com relação às doenças crônicas. E o canabinoide são vários canabinoides. A gente fala muito do canabidiol, mas tem o canabinol, canabigerol e tem o THC, que também é um canabinoide. Só que, dependendo da planta, tem mais ou menos. E aí vai depender do que você está buscando com relação a quando procura a planta. Aqui no Brasil está ainda com muitas questões para melhorar ainda essa fala. A gente tem mais de 100 canabinoides nas plantas, é diversa a combinação, são plantas diferentes, depende do solo, do clima, onde ela é plantada. Ela é facilmente cultivada, ela cresce muito bem em solo fértil, né, com não precisa de agrotóxico, então é muito promissor em relação à produção dela. E aí a gente vai falar muito do cânhamo, que é uma questão interessante para a gente falar na nutrição. Várias doenças são tratadas com a cannabis medicinal, com o óleo
do canabidiol. Então, os países onde o uso já é liberado, Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Israel e Uruguai. O Brasil tem uma autorização da Anvisa para importar medicamento à base de cannabis. Esse medicamento ainda é caro. Poucas pessoas têm acesso. Então, conseguir um vidrinho, às vezes custa R$2.000. Tem grupos que fazem essa intermediação lá fora para trazer o canabidiol para quem tem um médico prescritor que prescreveu para uma dessas pessoas que tem essas doenças neurológicas, principalmente autismo, Parkinson, Alzheimer, depressão, distonia, epilepsia, esquizofrenia, fibromialgia e transtorno do desenvolvimento. São doenças do envelhecimento, são doenças de perda neuronal. Então, eu vejo que daqui a uns anos a gente vai mudar essa fala, porque vai ser necessário mudar. Porque quando você tem um filho que tem epilepsia e você vê o quadro dele, assim, se perdendo neurologicamente, e quando você testa o canabidiol e ele tem uma melhora muito grande, com certeza você vai querer comprar para o seu filho. Isso não é nenhuma apologia ao uso de maconha, é o uso de canabidiol. Essa é a diferença. Então, o Brasil vai ter que se evoluir. Está começando, está dando passos. De 2000 para cá tem melhorado. Eu acho que vocês estão numa fase que podem vir acompanhar aí uma mudança. Então, tem várias combinações de extrato ou óleo de canabidiol com THC, depende de o que o médico quer para tratar. Então, eu posso ter um híbrido de canabidiol com THC. O THC tem, que é o delta-9 THC, propriedade analgésica, anti-inflamatória, anti-espasmódica, estimula o apetite. Então, pacientes com câncer vêm usando o componente do óleo para estimular o apetite com um pouco mais de THC. É broncodilatador, neuroprotetivo e antiemético. E o canabidiol é analgésico, anti-câncer, anti-ansiedade, ansiolítico, anticonvulsivo, antidepressor, anti-inflamatório, antipsicótico, antiespasmódico, imunossupressor e neuroprotetivo. Então, olha quanta coisa que ele pode ajudar. E a combinação pode ser variada, de acordo com o que é necessário. Você quer mais THC ou quer mais CBD? Claro que essa composição do óleo nem se compara ao que é conseguido quando se fuma maconha. O impacto do THC no cérebro pela fumaça da maconha fumada é muito maior do que através do óleo. E também a fumaça da maconha, quando você queima o cigarro, ele também vai trazer prejuízos, como a gente já falou do cigarro. Então, você está queimando e perde um pouco a propriedade anti-inflamatória do que a maconha apresenta. Então, todas os fatores de doença que o uso do canabidiol, do óleo, extrato de canabinoide, pode melhorar, tem a ver com doença pulmonar, óssea, metabólica, autoimune, cardiovascular, câncer, neurológica e diabetes. E aí tem o sistema endocannabinoide, que foi assim, o nosso sucesso para entender a obesidade. Né? Quem trabalha com obesidade, vocês vão ver a palestra da Natércia, daqui a uns 3 dias, que ela vai falar. E aí a gente, quando descobriu o sistema endocannabinoide, entendemos muito mais a questão do controle do apetite, principalmente porque, por exemplo, o THC é um canabinoide que a gente tem um receptor endógeno que reconhece THC. E aí foi uma questão interessante de se descobrir. E o sistema endocannabinoide ele é diferente porque ele atua do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico. Ele não segue o impulso nervoso normal, né, que a gente diz, o comum fisiológico, né, que vem do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico. Então, o sistema endocannabinoide, ele vai controlar toda a reação neuronal que acontece. Tudo que vem do pré para o pós, o endocannabinoide vai e faz o feedback para segurar essa reação neurológica. E aí a gente tem o endocannabinoide anandamida e o 2-aracnodoilglicerol. São 2 endocannabinoides que a gente produz através de fosfolipídios, ômega 6, que vão fazer o nosso sistema endocannabinoide. E esse sistema é importante porque ele faz essa regulação neuronal. Por isso que usar o canabidiol medicinal controla tanto doença neurológica, porque vai agir nesse momento. E aqui, esse sistema, o CB1 são os receptores, né, CB1 e o CB2. O CB1 ele é espalhado no sistema nervoso central e na medula óssea, na medula espinhal, e o CB2 no sistema imune, e também nos órgãos periféricos. Então, até estudos com Covid estão explorando essa parte do efeito do sistema endocannabinoide como sistema imune.
E aí o THC, como ele faz? Ele vai lá e ele, aqui está o receptor de THC, o THC, quando se liga ao receptor, ele vai e vai estimular a liberação de dopamina nessa fenda pré-sináptica para pós-sináptica. Então, o sistema endocannabinoide, ele vai regular a liberação de dopamina, quando ele é estimulado. E aí a gente fala do CB2, CB1, e o que tem de alimento que a gente pode melhorar os nossos endocannabinoides, principalmente a anandamida, o exercício e o chocolate. O chocolate tem um artigo publicado na Nature, e a gente fez lá no blog um texto, né, mais completo, né, fazendo uma tradução desses estudos, que o chocolate tem um lipídio que é semelhante à anandamida, e vai lá no receptor do sistema endocannabinoide e dá bem-estar, prazer. Por isso que é importante usar o chocolate em algum momento quando você está tratando dependente químico, porque ele tem uma propriedade aí de melhorar a liberação de substâncias endocannabinoides. Aqui, esse estudo de 2018 também fala o que aumenta o estímulo de endocannabinoides, então estresse, obesidade, o consumo alimentar, o tempo, o dia, né, o horário do dia, exercício, inflamação, e o que esse estímulo dos endocannabinoides vai fazer na ação do CB1. Vai melhorar o humor e a ansiedade, aumentar o consumo de alimentos, promover lipogênese, promover cirrose ou alguma lipogênese, aumentar a saciedade, aumentar também situações pró-inflamatórias. Uma coisa interessante que às vezes perguntam é se no canabidiol ele vai aumentar a fome, o apetite de quem usa. Não necessariamente, porque quem faz o aumento do apetite é o THC. E no óleo de canabidiol não tem THC, como eu falei. Então, essa ação do aumento do apetite não acontece. Então, os efeitos no sistema nervoso central acontece aí de 10 a 30 minutos, fica durando aí de 2 a 3 horas, quando se fuma a maconha, né? O efeito no humor, memória, coordenação motora, percepção do tempo, fica rindo sozinho, relaxa, dorme. Mas tem um prejuízo na memória recente e dificuldade de executar tarefas complexas. Essa é a preocupação de liberar a maconha para o consumo, né? Por conta de algumas questões em relação à adolescência, né? A formação neuronal ainda está muito ativa enquanto adolescente e ficar causando prejuízo nessa cognição de memória da região do núcleo accumbens, mais o córtex pré-frontal, é uma das questões aí que se diz. E também falam da questão da esquizofrenia, da psicose. Isso depende muito do tipo de droga que foi usada, da onde foi a fonte, a combinação de canabinoide que teve na maconha e também a sua reação individual, né? Às vezes você teve um contexto de usar que não foi um contexto interessante. E aí causou alguma paranoia, pânico, que não foi uma lembrança boa. Que não fez uma lembrança boa, que bom, né? E você não continuou o uso. Se a memória é boa, aí começa a complicar um pouco mais. Vários fatores que eu já comentei aqui, né? Mais uma das questões que a gente vai falar do aumento do apetite, que é importante para a gente saber. A hemp seeds, hemp hearts, quem já foi nos Estados Unidos já conhece, são sementes do cânhamo. Então, é da cannabis sem THC, então não causa entorpecência, não vai comer hemp seeds achando que vai ficar com barato, que não vai ter. Ela causa saciedade, é rica em ômega 3 e fibras, semelhante à linhaça, é um produto bem interessante, sustentável, fácil de cultivar, é orgânico, tem 9,5 gramas de proteína em 30 gramas de porção, tem 9 aminoácidos essenciais, 12 aminoácidos, é boa fonte de magnésio, então é um produto interessantíssimo para quem quer aí ampliar a possibilidade de consumo alimentar e também para vegetariano. Vários estudos já tem no PubMed, pode colocar lá hemp seeds, quer fazer revisão de literatura sobre hemp seeds, está lá, 2.300 e tantos artigos já publicados aqui no Brasil. A gente não tem porque a gente não tem comercialização aqui ainda. Leites vegetais com hemp seeds e ali, ó, sementes inteiras do cânhamo. Então, o avanço de pesquisa em relação a cannabis vem aumentando aqui, teve uma estagnada e aqui de 2000 para cá, olha o boom de pesquisa que vem aumentando. No Brasil tem uns avanços, teve uma atualização da regulação desse último ano, de 2019 para agora. A atualização da regulação da importação excepcional, nova regulação para autorização sanitária de produtos à base de cannabis, e tem um projeto agora, PL 399, sobre cultivo industrial no Brasil, que está lá em avaliação no Congresso, que está tendo bastante polêmica.
Abstinência causa ansiedade, insônia, sudorese, inquietude, soluço, redução de apetite, perda de peso. Acontece aí sintomas que são um pouco desagradáveis, que estimula talvez a buscar a droga novamente. O que o usuário de maconha tem, que pode trazer para você como informação na hora de fazer a avaliação, né, nutricional? Alteração na percepção do paladar, ele tem dificuldade de entender o que é fome física e larica. A larica é diferente da fome, é uma percepção de fome com a vontade de comer o que tem na frente. Causa boca seca, então tem que estimular o consumo de alimentos, ele tem que entender o que é compulsão alimentar e o excesso de peso, ele pode começar a ganhar peso por conta dessa larica, nessa repetição de aumento de apetite, e trabalhar em educação alimentar, organização de horários, controle de episódios de compulsão alimentar. Então, é focar um pouco nisso. Bem, cocaína. Aí, cocaína e crack. A cocaína é retirada da folha da coca. Até então, enquanto os incas mascavam a folha de coca, ela melhorava a oxigenação para aguentar tanta altitude. Mas aí, o homem pegou a folha e sintetizou a cocaína através da mistura de solvente. E depois purificou ainda mais, colocando bicarbonato, mas fez uma reação química mais bruta e fez a pedra de crack, que ainda tem um potencial de dependência ainda maior. Bem, qual é o efeito da dopamina no sistema nervoso central? Ela aumenta a liberação e prolonga o tempo de atuação da dopamina, noradrenalina e serotonina. O que a cocaína faz? Ela vai lá e bloqueia o transportador de dopamina, que vai degradar essa dopamina do sistema nervoso central. Ela é liberada aqui, tem uma transmissão nervosa, ela é liberada na fenda sináptica e depois ela é recaptada. Só que aqui a cocaína ela bloqueia essa recaptação, então ela deixa essa região com bastante dopamina agindo, aumentando o seu efeito. Então a sensação é uma sensação assim, de muita dopamina, que causa assim, um potencial de dependência muito grande, mas não só de dopamina, ela também aumenta a noradrenalina. Então o controle do uso da dose, aqui é complexo, porque às vezes a pessoa extrapola e tem overdose. E o consumo é comum com droga depressora do sistema nervoso central, como álcool e maconha, às vezes faz associação. E o tempo de ação e o efeito cerebral vai ser de acordo com o tipo de droga consumida, se é intravenosa, se é fumada, intranasal ou oral. A intravenosa ou fumada tem os efeitos, assim, um pico mais de ação, de efeito dopaminérgico bem intenso e uma queda rápida, por isso que ela tem uma dependência construída assim mais rápido. A cocaína tem vários efeitos orgânicos e psicológicos, um dos principais é desconfiança, perseguição, aumento da autoestima, tem agressividade, irritabilidade, depressão como efeito rebote, da intensa excitação, sudorese, aumento da pupila, tosse, parada respiratória, diminuição da perfusão sanguínea tecidual e aumento de batimento cardíaco. Muitas pessoas que usam tiveram um efeito grave do uso da cocaína, que pode até ter feito uma overdose, teve que fazer alguma internação de emergência, faz infarto, e aí tem uma consequência cardiovascular para a gente observar. Então, é uma droga estimulante, e ela é tão estimulante, ela causa tanta rápida o efeito dela, que ela cansa, deprime, causa depressão por exaustão. Eles têm cansaço, e aí precisa usar mais cocaína para ter a sensação de bem-estar de novo. E de autoestima, se sente a pessoa mais poderosa do mundo, uma coragem que às vezes ele não tinha. Por isso que ela é tentadora, né? Então, causa desnutrição, perda de peso e do apetite, diminui a vontade de comer, a anorexia, náusea e vômitos, transtornos alimentares muito associados com o uso de cocaína. Eu já acompanhei paciente bulímica que fazia vômito e também usava cocaína para parar, para diminuir o apetite, e também a anorexia pode ter esse envolvimento com o uso de cocaína, tem que ficar atento com isso. Complicações cardiovasculares que a gente tem que abordar, se tem um infarto, se tem alguma hipertensão, alguma coisa que veio de consequência do uso. Fazer educação alimentar, organização de horário, controle de episódios de compulsão, fracionamento da dieta, suplementação, quando necessário. Outras drogas. Acabando. Inalantes, anfetaminas, êxtase e LSD. Vou falar rápido um pouquinho de cada, né? Inalantes, solventes, são substâncias capazes de dissolver coisas. Todo solvente é uma substância altamente volátil, podendo ser inalada. E as pessoas que inalam esse solvente têm uma busca, pelo menos, para controle da fome, né? Tem muito contexto de pessoas, moradores de rua,
que acaba usando desses artifícios para enfrentar a dificuldade que é. E leva a lesão de medula óssea, rim, fígado e nervo periférico. Causa euforia, dá mais coragem, se sente melhor e depois depressão e pode ter alucinação. Anfetaminas, êxtase. Então, eu até botei a musiquinha aqui do Barão Vermelho. Ela tem várias formas, né, vendidas no mercado e o êxtase, MDMA, não é proibida. Então, a anfetamina é agonista de ação das aminas, especialmente noradrenalina e dopamina. Em altas doses, inibe a recaptação de serotonina e inibe a enzima MAO. Então, ela também faz o efeito de aumentar a dopamina, noradrenalina no sistema nervoso central e sistema periférico. O êxtase, ele diminui a reabsorção de serotonina, dopamina, noradrenalina no cérebro, causa euforia, bem-estar, alteração da percepção sensorial, grande perda de líquido, causa desidratação e a pessoa se sente flutuando. Então, ela é muito utilizada em contexto de festas de longa duração, né? Raves, que a pessoa tem que aguentar aquela música eletrônica batendo na cabeça, junto com o êxtase, que ela dá uma mudança sensorial muito grande, que é o que as pessoas se relatam. A abstinência causa sonolência, aumento do apetite, exaustão e depressão psíquica. E aí o efeito é rápido, de 30 a 100 miligramas no comprimido, né, de êxtase, causa náusea, hipertermia, hipertensão, hiponatremia, desidratação. O efeito dura de 1 a 2 dias, depois pode vir coceira, espasmo muscular, dor de cabeça, visão turva, manchas de rosto na pele e movimento descontrolado de mãos e pés. E causar acne também. Então, vocês têm que acompanhar, se for um jovem, ou, sei lá, um adulto, alguém que tenha hábito de usar o êxtase, e aí você vai ter que orientar, pelo menos ele não pode ter cuidado com a questão da desidratação, né, e da hipertermia. Porque isso pode causar uma complicação grave cardiovascular. LSD é um líquido que não possui odor, nem cor, nem sabor. Ele é borrifado num papelzinho colorido e a pessoa põe esse papelzinho embaixo da língua. E vê, né? É pequeníssimas doses, né? De 20 a 50 microgramas, já produz alterações mentais, então é muito pouquinho, é alucinógeno. Você pode ver coisas que você não sabe que pode ver. Então, essa aqui é a questão do LSD, né? Então, o efeito em 30 a 90 minutos, que pode durar 6 horas, as pupilas ficam dilatadas, aumenta a temperatura corporal, aumenta o batimento cardíaco, pressão arterial, suor, perda de apetite, falta de sono, boca seca e tremor. Alucinações. Os usuários falam que eles ouvem as cores e veem o som. Então, você pode ter uma alucinação de acordo com o contexto que você está vivendo. Se você está num contexto ruim da sua vida, você pode ter uma alucinação muito pesada. E isso é muito sério, porque tem casos de suicídios relacionados ao uso de LSD, junto com cocaína, e complica mais ainda a situação. A questão é o flashback, porque você pode ter semanas, meses depois do uso, e você tem flashback. Eu poderia, se eu fosse uma usuária, que eu não sou, graças a Deus, eu poderia ter um flashback agora, e parar a minha atividade aqui, e achar que tem um elefante chegando, uma formiga vindo. Então, são alucinações que a gente não tem controle. Então, pode acontecer o indivíduo dirigindo, ter uma alucinação. E aí, esse que é o risco do seu uso. E como o nutricionista pode atuar, então? Falei de tantas substâncias psicoativas, falei algumas coisas que a gente já deu umas dicas de onde a gente pode abordar. Eu acho que a gente colore aqui a equipe multiprofissional, nós somos uma peça dessa equipe, e é muito gratificante quando você vê resultado, quando você está na equipe e vê que, olha, poucos nutricionistas atuam nessa área, ou quando atua, pode ter uma abordagem muito interessante e ajudar aqui na motivação e na confiança para esse usuário. E aí a gente trabalha muito com diário alimentar, né? Esse diário alimentar, esse esqueminha até foi o que a gente usa no Protal, que é um transtorno alimentar, lá no ambulatório, e a gente costuma fazer esse esquema, assim, o roteiro para a pessoa fazer o diário alimentar. Qual a refeição, o horário que ela comeu, qual quantia, onde comeu, o que sentiu, uma pontuação de fome, saciedade, até para ele começar a identificar o que é fome, saciedade. E eu não gosto do diário fixo, aquela planilha que tem aqueles quadradinhos, eu acho que aquilo limita a escrever. É importante você falar para ele ter um diário mesmo, um caderno. E no caderno ele escreva. E deixa ele soltar a criatividade, porque vocês vão ver, assim, coisas fantásticas de relatos que você associa com a alimentação e abre, assim, o entendimento. Às vezes, coisas que ele não fala, não verbaliza, mas ele escreve no diário e aí você identifica onde pode trabalhar.
O manejo clínico você vai ter que saber se ele está em intoxicação, se ele está em síndrome de abstinência, se você está na fase de prevenção de recaída, se tem complicação clínica, psiquiátrica junto, se ele tem transtorno alimentar junto, se ele tem alguma depressão, ansiedade, um transtorno bipolar. Qual é outro fator de comorbidade psiquiátrica que tem junto? Se ele já tem doença cardiovascular, se já tem doença hepática, se já tem doença renal, o que isso comprometeu em relação à sua função orgânica? Isso tudo vai estar na nossa anamnese. Saber em que fase está, fazer o diagnóstico, como já falei, exame bioquímico, avaliar toda a questão alimentar, hemograma, exame bioquímico, hemograma completo, perfil lipídico, ácido úrico, glicemia, função hepática, pancreática, renal, avaliar também magnésio, cobre, ferritina, zinco, cálcio, vitamina D, vitaminas do complexo B, avaliar como está essa deficiência, porque todas essas drogas, elas afetam, elas precisam do fígado para serem metabolizadas e excretadas, né, do organismo, através dos rins, e elas competem com a absorção de nutrientes também, né, e também depletam nutrientes. Então, a gente precisa saber qual vitamina, o que tem aí de deficiente de vitamina e mineral também no organismo. Bem, fatores que acontecem, né, nesse período, que é o principal aqui, o ganho de peso, tem diferença entre homem e mulher, que alimentos que eles vão usar na fissura e o que está acontecendo nessa mudança no convívio social. A gente fez um estudo com alcoolistas em tratamento no CAPS-AD de Ouro Preto, e a gente viu que a alimentação que eles têm, às vezes muitos que vão para o CAPS-AD, às vezes a única abordagem que eles têm é aquela comida que oferecem lá no CAPS-AD, né? Porque são moradores de rua, têm uma situação financeira bem deficitária. E aí eles contam com aquela alimentação. Então, a prefeitura fornece o almoço e o café da manhã e o lanche eles fazem no CAPS-AD e depois vão para casa. É um hospital dia não, né? Mas é um convívio diário. E aí eles vão para casa, no dia seguinte, café da manhã, almoço e lanche da tarde. Então, a gente tem que pensar no que pode oferecer. Nesse CAPS-AD, foi estimulado hortas para incluir na alimentação, porque às vezes o marmitex que vem da empresa, da prefeitura, não tinha muito fornecimento de vegetais, então a gente pode incentivar, né, cultivar a horta. E a gente viu que o ganho de peso, por exemplo, dos homens na abstinência, então, abstinente e não abstinente, homem e mulher. Então, o homem abstinente, ele ganhou pouco peso, né? E a mulher já ganhou mais peso. Então, elas ficam muito preocupadas quando começa a ganhar peso. Então, a gente tem que saber que tem essa diferença entre homem e mulher. Então, a alimentação oferecida aos usuários nesse CAPS-AD não atendeu a demanda calórica, de acordo com o sexo, além de ser excessiva na oferta de sódio e deficiente em algumas vitaminas e minerais. Então, a gente tem que estar atento no que é fornecido na sua clínica, ou então no consultório, o que ele consegue comprar, né, em casa, para você orientar. É uma educação alimentar e nutricional constante. Então, fiquem atentos com isso aí também, para fornecer e repor as perdas que eles já tiveram durante anos de uso de substâncias psicoativas. Pontos a considerar: alteração do consumo, líquido e o ganho de peso. Né? Isso aqui está nesse artigo que abordou praticamente tudo que a gente falou aqui. Intervenção alimentar, isso é bem legal, essa pirâmide agora de 2018, ela fala, a gente até fala dela no transtorno, que a gente pode comer tudo diariamente, todos esses alimentos, todos os grupos alimentares. A gente deve comer alguma quantidade de fontes aqui de oleaginosas e gorduras durante o dia. Pode incluir no dia alimentos, né, de prazer, alimentos que causam algum bem-estar, né, de convívio social. E evitar aqui o cuidado com sal, café, excesso. E isso pode prejudicar a saúde, até mesmo quando tem complicações já orgânicas. E cuidado com a fissura, né? Porque a pirâmide alimentar que a gente nem usa mais, se a gente tirar o topo e a base, a gente tem o trapézio da perda de peso, e se a gente juntar o topo e a base, a gente tem o barquinho da felicidade. É aqui que eles vão, o barquinho da felicidade. Buscar uma recompensa para a retirada da substância que dava tanto prazer. Então, isso aqui que é a questão que a gente tem que trabalhar. Bem, já estou terminando, né? As perguntas que não podem faltar na anamnese: para qual substância você está procurando tratamento? Às vezes ele já vai, porque você já está trabalhando num centro de dependência química ou numa clínica psiquiátrica, então você já sabe que é um dependente químico, ou então você não sabe. Então, a pessoa que vai no seu atendimento do consultório, queixando de uma hipertensão, de uma doença cardiovascular, que tem um histórico aí de uso de substâncias. Como é a sua alimentação quando usa droga? Come mais ou menos? Como está seu sono? Você está bem com seu corpo? O que não gosta? Utiliza ou já usou a droga como substituto da comida? Tem consciência do efeito da substância no seu corpo? Identifica algum sentimento de culpa em relação ao alimento? E como está a ingestão de água e líquidos?
Isso é importante a gente perguntar. Bem, para finalizar, eu sempre trago o Aldous Huxley, que fala das portas da percepção. Quem não leu, acho interessantíssimo ler. Que a única política razoável seria abrir outras portas melhores. Algumas dessas novas portas seriam de natureza social, tecnológica, outras religiosas, psicológicas e outras mais seriam dietéticas, atléticas e educacionais. Olha nós aí. Mas é inevitável que perdure, apesar de tudo, a necessidade de frequentes excursões químicas para longe da intolerável personalidade e dos arredores repulsivos de cada um. Viver é difícil, gente, muito difícil. Então, a busca pela substância tem um contexto aí psíquico muito intenso. E a gente tem que entender esse contexto e saber ajudar. Bem, eu quero agradecer, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Meus contatos, eu quero agradecer ao Guedes, né, por trazer esse tema talvez diferente em relação ao que vocês já ouviram em relação à nutrição, algumas coisas novas. E meus contatos são esses, né? Meu Instagram tá aqui, quiser seguir, o GPNUT, tem o blog e tem meu e-mail, caso queiram fazer algum contato. Então é isso. Estou à disposição aí para as perguntas.